Adão e a lei moral de Deus. Seja bem-vindo, este é o canal Descomplicando as Escrituras e vamos para mais um vídeo. Pois bem, o vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a relação de Adão para com a lei moral de Deus. Será que a lei moral de Deus estava presente no Éden? Ou será que a lei moral de Deus chegou apenas lá no deserto quando Deus entregou as tábuas da lei a Moisés? É isso que a gente vai entender no vídeo de hoje. E para isso a gente vai precisar ler alguns textos bíblicos para que possamos então ter clareza, né? Então aqui existe o princípio da clarificação dos termos, dos conceitos, né, que a gente deve prezar muito por isso. Então a gente vai ler alguns textos e vamos tentar entender à luz desses textos se a lei estava presente lá em Adão ou se ela não estava presente lá em Adão, tá bem? Lembrando que o princípio fundamental de interpretação bíblica é ela interpretando a si mesma, tá? Os textos bíblicos são encontrados dentro da própria Bíblia. Não podemos ler os textos bíblicos e procurar as respostas fora da Bíblia. Então é dentro dela que as respostas ali estão. Então a Bíblia é um livro harmônico, né? Que a gente usa aí também. Eu costumo falar do princípio da harmonia das Escrituras, que ela não se contradiz em nenhum ponto. Então é importante que nós entendamos isso também. Então eu vou começar lendo um texto aqui que está lá em Ezequiel, no capítulo 20, no versículo 11, que vai dizer assim, ó: Dei-lhe os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por meio deles. O homem viverá por meio dos estatutos de Deus que Deus deu para o homem. Isso aqui é Deus falando por meio do profeta. O 13 ele vai dizer assim: Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por meio deles, viverá por eles. Mais uma vez, né? Então Deus entrega o estatuto, se o homem cumprir, o homem viverá por meio dele. Né? Então é isso que Deus está dizendo por meio do profeta. O 21. Mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos. Estatutos e juízos, né? São uma repetição, é a mesma coisa. Os quais, cumprindo, o homem viverá por eles. Ou seja, o que nós encontramos aqui no ponto de interseção nesses três versículos? Cumprindo-os, a frase, né? Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Cumprindo, o homem viverá por eles. Então, esse aqui é o ponto de interseção desses três versículos. O que isso significa? Que, ao cumprir a lei de Deus, o homem vai viver por conta dessa lei de Deus. A lei, ela vai te dar vida. A lei vai dar vida ao homem. Então, o homem, quando cumpre a lei de Deus, ele vai ter vida. Então é isso que o profeta está dizendo, é isso que Deus está falando por meio do profeta. Tá? E aí, eu quero ler outros textos aqui, ó, que está lá também, vamos lá. Tiago 2,11, diz assim: Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E aí ele vai dizer, ó, porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ou seja, o que Tiago está falando? Olha, se você cumpre toda a lei, mas descumpre um só artigo dessa lei, você também se torna criminoso. Ou seja, o que isso significa? Significa que o homem não precisa descumprir todos os 10 mandamentos para ele se tornar criminoso, basta que ele descumpra apenas um. Há necessidade de que um homem descumpra todos os artigos do Código Penal para que ele seja chamado de criminoso? Não, basta que ele descumpra apenas um. Então, o homem, quando descumpre apenas um mandamento, ele se torna criminoso e descumpridor ali de toda a lei moral de Deus. É isso que Tiago está falando aqui em sua epístola. Tá? O outro texto que eu quero trazer aqui para a gente poder ler é o que está lá em Lucas 10, a partir do 25, que diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como a interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus continua. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, faze isso e viverás. Então, aquele doutor da lei conhecia a lei e disse: o que você precisa fazer? Cumprir para herdar a vida eterna. Né? E lembrando que ele fala assim: olha lá no início, olha que interessante. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou no intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus questiona:
Conheces a lei? Sabe o que está escrito? Como a interpretas? E aí ele diz, né? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento e o teu próximo como a ti mesmo. Faze isso, Jesus responde, respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ou seja, viver tem uma relação direta com vida eterna. Né? Cumpra a lei e você viverás. Cumpra a lei e você terá vida eterna. Então, cumpra a lei e viverás. Então, viver nas Escrituras diz respeito à vida eterna e diz respeito também à comunhão com Deus. Tá? Então, cumprir a lei moral de Deus, ter vida, é ter comunhão com Deus. Então, quando ele fala aqui, ó, o que faço para herdar a vida eterna? Jesus diz, cumpra a lei. Cumpra a lei. Fazendo isso, viverás. Então, olha só, a mesma ideia aqui lá de Ezequiel, cumprindo a lei, você viverá por meio da lei. Então, a lei vai servir para te dar vida e vida eterna. Então, isso é interessante que nós entendamos aqui. Então, o primeiro ponto que deve ficar claro aqui é de que a lei de Deus serve para dar vida ao homem. Que vida é essa? Vida eterna. E que vida eterna é essa? Vida de comunhão com Deus. Vida de comunhão com Deus. Vida eterna, vida de comunhão com Deus. Tá? Então, primeiro ponto que precisa ficar claro aqui. Agora, veja que interessante. Veja o que vai dizer aqui no texto de Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 12. Diz assim, portanto, pois por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte, desde Adão até Moisés. Então, sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Veja que a morte, o que Paulo está dizendo aqui? Olha só, vamos lá, vamos interpretar com calma esse texto aqui que é muito importante. Veja o que diz. Portanto, assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, que homem é esse? Adão. E pelo pecado a morte, por meio do pecado veio a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Ora, entrou o pecado, o salário do pecado é a morte. Mas o que é pecado senão a desobediência à lei de Deus? Opa, aqui começa a ficar claro que se Adão desobedeceu a Deus, ele desobedeceu à lei de Deus. Se desobedece a Deus, desobedece à lei de Deus. E por conta disso veio a morte. E aí, Paulo vai começar o versículo 14 aqui, numa conjunção adversativa. Ó. Entretanto, reinou a morte de Adão até Moisés. Por que ele fala de Adão até Moisés? É porque lá em Moisés, as leis passam a estar explícitas, escritas em pedra. Né? Para quem conhece um pouco de direito constitucional, já ouviu falar aí na cláusula pétrea, né? Escrito na pedra, né? Aqui, Deus escrevendo as leis na pedra, né? Aquilo que não vai mudar, né? Então ele fala que reinou de Adão até Moisés. Mas peraí, e aí ele continua assim, olha, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que haveria de vir. Aí ele fala assim, olha, aqui no 3, ó, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Mas peraí, se houve morte, havia lei. Né? Se houve morte, havia lei. Se não houvesse lei, não haveria morte. Por quê? Porque se o homem pecou e morreu, é porque havia lei. Então o que Paulo está dizendo? De Adão até Moisés. Que de Adão até Moisés já havia a lei. Por quê? Porque a morte reinou. Se a morte reinou, é porque houve desobediência à lei. Para que a lei serve? Para dar vida. A lei serve para dar vida. A desobediência à lei serve para dar morte. Então aqui nós começamos a entender e começa a ficar bem claro que a lei moral de Deus já estava presente lá no Éden, mesmo ela não estando explícita lá no texto de Gênesis 1 e 2. Então, quando Deus diz a Adão assim, Adão, me obedeça, né? Não coma do fruto da árvore proibida. Então, o que Deus está falando para ele? Me obedeça, tenha um relacionamento comigo, obedeça a minha lei. Então, isso significa que os 10 mandamentos, eles já estavam presentes ali em Adão. E como é que nós vamos perceber que Adão desobedeceu a Deus, descumpriu os mandamentos de Deus? Basta nós irmos aqui para Êxodo 20, que a gente vai começar a entender como que Adão desobedeceu a Deus, descumprindo a sua lei. Lembrando que basta descumprir apenas um artigo da lei para que você possa descumprir toda a lei. Veja o que diz Êxodo 20, lá no início do Decálogo. Deus fala assim, ó, não terás outros deuses diante de mim. Então Deus ordena, escreve na pedra, para que o povo dele não tenha outro Deus diante dele. Como é que Adão teve outro Deus diante dele? Lembra do que a serpente disse para Eva? E Adão estava do lado, ouvindo a serpente falar para Eva? Disse apenas assim, olha, não é bem isso que Deus disse a vocês. Ele só não quer que vocês se tornem como ele, né? Porque vocês serão como Deus.
serão como Deus. E isso encheu os olhos, a concupiscência dos olhos. Então o ataque de Satanás à mente da Eva e de Adão os envolveu de tal maneira que eles desejaram ter um outro Deus, que não fosse o Deus que disse a eles, não terás outros deuses diante de mim. Então Adão quis um outro Deus, que era ele mesmo. Então ele adorou um outro Deus, ele desvirtuou aquilo que Deus disse a ele, não terás outros deuses diante de mim. Quando Deus fala para Adão, Adão, me obedeça, Deus está dizendo para ele, não terás outros deuses diante de mim, porque a lei não é algo externo a Deus, é algo do próprio Deus, não está externo a ele, ele escreveu lá e entregou ao seu povo, não, é algo dele, é qualidades que ele possui. Então, quando ele diz para Adão, Adão, me obedeça, não coma daquele fruto, ele está dizendo, não tenha outros deuses diante de mim, se submeta somente à minha vontade. Quando o homem se submete a outras vontades, que não é de Deus, ele está querendo outro Deus, que não o Deus soberano, o Deus verdadeiro. Então aqui Adão já descumpriu o primeiro mandamento da lei. E se ele descumpriu o primeiro mandamento da lei, ele já descumpriu todos os outros mandamentos da lei. E aí, para esse vídeo não ficar muito longo, vamos para outra parte do decálogo que diz respeito ao relacionamento do homem para com o próximo. Quando Adão vê tudo aquilo acontecendo, a serpente enganando Eva, e ele também, e ele não toma nenhuma providência, ele não teve amor pelo próximo. E quando Deus o questiona acerca do que ele fez, ele aponta para o culpado. Primeiro ele aponta para Deus, né? Foi a mulher que tu me deu, e depois para a mulher. Primeiro, ele não amou a Deus, e ele não amou também o próximo. Então Adão descumpre também o outro grupo de mandamentos, que é o relacionamento do homem para com o próximo. Se no primeiro mandamento ele descumpre ali aqueles 4 primeiros que dizem respeito ao relacionamento do homem para com Deus, também ele descumpre os outros 6, que é o relacionamento do homem para com o próximo. Então nós conseguimos enxergar à luz de uma contextualização canônica de que sim, os mandamentos estão presentes ali em Adão. E quando Deus fala para Adão, Adão me obedeça, Deus está falando exatamente, aqui está a minha lei. Essa é a minha lei, né? Os 10 mandamentos. E Adão descumpriu a lei moral de Deus e como consequência disso, Paulo vai falar lá em Romanos de que a morte reinou de Adão até Moisés quando a lei ficou exposta. Se a morte reinou é porque houve lei. Se não houvesse lei, não haveria morte. Então Paulo está dizendo, olha, se houve lei é porque há morte. Se o homem morreu é porque ele descumpriu a lei. Porque a lei serve para o quê? Para dar vida. A lei serve para dar vida. Tá bem? Então, nós, diante dessa contextualização canônica, percebemos então que sim, a lei, os 10 mandamentos estavam presentes ali no Éden. Quando Deus fala para Adão, Adão, me obedeça, não coma da árvore, fruto da árvore proibida, Deus está dizendo para ele, obedeça a minha lei, obedeça a minha lei e viverás. Então Adão tinha consciência de uma eternidade, ele poderia ter vida eterna se ele obedecesse a Deus, mas desobedeceu a Deus, então ele foi condenado, então a morte passou a reinar de Adão. Tá bem? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, e se você gostou, curte, comenta, compartilha, isso é importante, você compartilhar, você comentar, você curtir, porque o YouTube entende que o vídeo tem uma certa relevância e vai sugerir esse vídeo para que outras pessoas também o assistam. E se você gostou também, você pode se tornar membro desse canal, você pode se inscrever primeiro e depois você se torna membro desse canal. Por apenas R$ 4,99 por mês, você vai ajudar no crescimento desse canal e na produção de bons conteúdos teológicos para a edificação aí da sua vida, tá bem? Então, mais uma vez, curte, comenta, compartilha esse vídeo para que ele possa se tornar relevante e edificar a vida de muitas outras pessoas, beleza? Então, fique com Deus, até o nosso próximo vídeo, se assim Deus quiser, porque se Ele não quiser, certamente não acontecerá.